Todo mundo animado? Então chegamos a uma aula que, a princípio, para algumas pessoas isso pode parecer banal, mas para outras pessoas isso pode salvar ali famílias, principalmente as pessoas que estão ali no meio das situações. Hoje nós vamos falar sobre como que a gente pode mediar os conflitos, buscar uma solução. Muitas vezes a gente não sabe como agir dentro de uma família e a gente espera o quê? Ajudar. O tempo todo a gente espera ajudar. Desde criança, o que a gente tem feito dentro da nossa família? Ajudar as pessoas que a gente ama, mesmo que elas não peçam, mesmo que a gente saia do nosso lugar, mesmo que isso tenha consequências severas na nossa vida. Por quê? Nós temos dificuldades em olhar para nós mesmos e as nossas emoções quando a gente vê alguém sofrendo. Eu não sei quantas vezes você parou para pensar aí na sua vida, mas quantas vezes você viu alguém chorando na televisão e você se emocionou? E nos filmes? Quantos filmes a gente já viu e saiu chorando, se debulhando em lágrimas, porque a gente, de alguma forma, quis ali ver o que estava acontecendo? Porque a gente, de alguma forma, quis ajudar, sentiu pena, sentiu dó. Quem já viu uma notícia no jornal e ficou com raiva? Quis se meter? Quem já deu uma solução diferente da realidade? Quem é que já comentou assim, por exemplo, mas não devia ter saído desse jeito? Olha, mas isso são horas de estar nesse local, nessa cidade. Ó, mas não deveria andar com o celular na mão. Quantas vezes nós olhamos para as pessoas em volta da gente, né? Olhamos para as pessoas ao nosso redor e queremos ajudar, ainda que seja através de uma crítica, ainda que seja através de uma observação. O fato é que nós não sabemos lidar com a dor do outro, sequer com as nossas. Não sei quanto tempo você está na academia, mas no início, desde o início, a gente vem falando um pouquinho, né, sobre essa questão que a gente tem do nosso emocional não estar em contato com a gente. Lá no início, quando você vai no início das aulas, você vai ver que eu indico vocês a aprenderem a prestar atenção nas dores emocionais. Quem aqui já assistiu essas aulas, já está aplicando? Se você está acompanhando a academia, se você não perde nenhuma aula, se você assiste as gravações, você muito provavelmente já está mudando a sua percepção e isso só vai melhorar, isso só vai ter mais benefícios, só vai aumentar, porque à medida que você vai lidando com as situações do seu dia a dia, você acaba ali aprendendo mais sobre constelação e aplicando na sua família. E a resolução de conflitos, o que que ela é, né? Ela é um caminho de solução. Só que muitos de nós não sabemos por onde começar. Nós sequer temos a oportunidade de olhar para dentro de nós e entender os nossos conflitos, que dirá o conflito de outras pessoas. Quem já viu uma pessoa responder de uma forma que você acha que você nunca seria capaz? Não é mesmo? Quem já viu aí brigas passando na rua, casais brigando, mães brigando com os filhos, irmãos brigando, amigos brigando, parceiros, parceiros anteriores brigando. Quem é que nunca presenciou um conflito, não é mesmo? Então, para isso, a gente precisa começar a entender o que que a gente pode fazer, o que que a gente pode olhar para a gente, né? O que que é um conflito? O que que é uma situação onde a gente tem ali partes diferentes, né? Bom, para a gente poder entender, um conflito ele pode ser definido como um choque de interesses. Então, um conflito vai acontecer todas as vezes que alguém tiver uns diferentes interesses, diferentes necessidades, diferentes desejos dentro de casa ali. Quantas vezes, às vezes, uma criança tem um desejo por uma comida, por uma quantidade de comida e a outra por outra. E elas querem brigar ali, né? E a outra quer a mesma coisa também. Então, aquele objeto ali, muitas mães querem que ele suma para que aquelas crianças não briguem. Então, um conflito ele pode ser definido como um choque de interesses, de necessidades, desejos
ou valores entre duas ou mais partes que não conseguem se conciliar. Ou seja, só existe conflito quando não há solução vista ou conciliação. E ele pode ocorrer em diversos contextos. Nos relacionamentos com pessoas, que é o que vai nos interessar aqui. No ambiente de trabalho, que também interessa muitas pessoas aqui. Entre comunidades, entre vizinhos, entre países. Esses conflitos, eles podem acontecer de diversas formas. E eles podem ter diferentes causas. E aí, isso vai variar muito do que motivou aquelas pessoas. No âmbito maior, né? Claro que a gente vai olhar aqui para o âmbito familiar, o nosso ambiente familiar, que é onde nós queremos ali todos os dias resolver as nossas situações, mas os conflitos eles costumam acontecer também num nível maior, como por exemplo, culturais, divergências políticas. Então, às vezes, você vai ter um aspecto cultural, um aspecto do ambiente, um aspecto de um país que vai interferir numa família. Como, por exemplo, eleições no Brasil, né? É muito comum, dentro do Brasil, nós observarmos ali famílias que estão em áreas opostas, né? Com interesses opostos dentro da política, e aí elas se chocam dentro de casa, né? Então, fora de casa, elas têm essa liberdade, mas dentro de casa, se elas se olham, elas chocam. Disputas territoriais, competições. Então, a gente pode ter ali várias questões dentro de uma cidade, de uma comunidade, dentro de um bairro, a gente pode ter, entre outras. Então, quando a gente... o que a gente precisa entender, né? Se esse conflito, ele está aberto ou ele está oculto. Isso vai fazer muita diferença para a gente aqui hoje. Se esse conflito ele está explícito ou ele está implícito. É isso que pega dentro da gente, dentro das famílias. Será que o conflito está explícito? Será que ele está implícito? E aí nós vamos poder olhar os conflitos também internamente, aqueles conflitos internos que nós temos. Seus conflitos internos, eles são explícitos ou implícitos? Eles estão implícitos. Nós demoramos a perceber os nossos choques de interesse. E muitas vezes nós estamos honrando dois lados do sistema familiar. E é sobre isso que eu quero trazer para você. O conflito, ele vai sempre falar de dois ou mais lados, mas ele começa dentro de mim, dentro do meu sistema familiar. Se eu estou vendo duas pessoas brigando na rua por política, e isso me incomoda, é provável que dentro do meu sistema familiar eu tenha um histórico do tipo. Talvez eu esteja convivendo com meu pai e minha mãe com essas abordagens completamente diferentes dentro da política e leve isso para casa. Ou ainda, eu posso ter vivido isso dentro de um relacionamento, ou eu posso estar vivendo isso com os meus filhos. Quantos filhos não vão para a escola e aí lá tem aquele professor que é de esquerda, né? Professor de geografia, professor de história, e aí ele fala para o seu filho, e muitas vezes o filho ele tem uma condição que às vezes até é superior, né? Os pais têm uma condição superior aos professores, nem sempre, tá? Mas isso acontece, então esses filhos ficam contra os pais, né? Como se eles fossem salvar o mundo. Então cria-se aí o conflito de interesse. Embora muitas vezes eles sejam vistos como negativos, os conflitos podem ser uma oportunidade de diálogo, uma oportunidade de compreensão, uma oportunidade de conciliação. Então, toda vez que a gente tem um conflito, a gente tem uma oportunidade de crescer. E a gente vai tratar isso hoje dentro da gente, de forma interna e de forma externa, e eu vou mostrar a vocês ao longo dessa aula como que você pode fazer aí no seu dia a dia. A maneira que o conflito é resolvido pode ter um impacto positivo ou negativo. A gente vai poder olhar para dentro de nós. Então, a gente vai olhar para essas relações envolvidas. Quem aqui já passou por uma situação de conflito? Quem aqui que nunca, quem aqui que nunca não viu um conflito dentro de casa, não viu um pai brigar com uma mãe, não viu um homem brigar com uma mulher, não viu ali uma pessoa pedir ajuda, querer ajuda e não ser ajudado porque a outra pessoa não concorda com o que ela quer?
Então, é sobre esse caminho para a solução de conflitos que nós vamos falar hoje. Então, a primeira e a principal situação que nós precisamos observar dentro da gente. E eu quero que vocês sintam isso, tá? Eu quero que vocês percebam dentro de vocês. Quando foi que vocês presenciaram um conflito? Presenciaram uma situação difícil dentro da família? Vocês lembram? E eu vou convidar aqueles cujos pais brigaram na infância, que presenciaram brigas entre os pais, que aproveitem essa oportunidade para ir para aquela situação desse conflito. Para aquelas pessoas que estão passando por uma situação com um relacionamento, eu gostaria que você colocasse seu parceiro na sua frente ou sua parceira na sua frente. E eu gostaria que você entrasse agora diante ou dos seus pais naquela situação de conflito, ou diante do seu parceiro na situação de conflito. Nesse minuto, eu quero que você entre agora, se for melhor fechar os seus olhos, quero que você entre agora. E enquanto você está diante dessa situação, eu quero que você perceba o seu corpo físico. Onde está mudando? Onde ele está mais inseguro? Onde ele está mais duro, mais tenso? Todo conflito procura uma solução para ambos. Não é uma solução para um lado e nem para o outro. É uma solução para ambos. O conflito busca uma solução para ambos. Ambos. Então, quem olhou para o papai e para a mamãe e ficou do lado de um, precisa se afastar agora. A solução precisa ser para ambos. E quem está discutindo no relacionamento de casal, qual é a solução para ambos? Ambos. Qual a solução para ambos? E quem ficou entre o pai e a mãe precisa sair, ir para longe, deixar os dois. Deixar os dois. E quem está com relacionamento, o que eu preciso ceder para que ambos os dois, uma solução para os dois. Se você está no meio dos seus pais, diga a eles: agora eu deixo vocês. E quem conseguir, veja os dois se abraçando. Ok? Quem conseguir,
numa reconciliação. O abraço, ele é a representação dessa reconciliação. E quem está brigando com o parceiro, dê um pequeno passo na direção dele, bem pequeno, e espera ele dar o dele. E quando ele der um passo, dê um outro passo na direção dele. Isso. O conflito busca uma reconciliação, uma solução. Ainda que cada um vá para um lado depois. Então, mesmo que seus pais tenham se separado, mesmo que você tenha colocado um parceiro que vocês estão se separando, se abracem até que cada um vá para o seu lado. Estão prontos? Conseguiram? Conseguiram? Vamos tomar um pouco de tempo. Às vezes, a solução não é o que nós queremos ou o que um lado quer. Na solução, precisamos ceder. Ceder. Quando há solução, ambos precisam ceder. Então, você deve estar pensando, né? Como que você faz para gerar conflitos? Para gerir conflitos, né? Solução de conflitos. Vou falar para vocês um caminho para a solução que nós podemos aqui buscar. Né? Eu vou falar para vocês, eu quero que vocês comecem a prestar atenção um pouco nisso. Muitas vezes a gente tem um problema interno ou externo que nós não sabemos do que se trata. Então, nós confundimos ele com ideias a respeito daquilo. Como assim? Às vezes nós temos uma situação e nós criamos novas situações para justificar aquele comportamento, aquele conflito, mas nós não olhamos o essencial. Fátima, eu não entendi nada. Eu vou exemplificar para você. Então, quando você olhou lá o seu pai brigando com a sua mãe começou a criticar o horário dele chegar, ele começou a criticar que ela briga, fala demais.
Tô pegando aqui esse exemplo. E aí você vai escolher um lado, né? Não, a minha mãe tá certa, ele chegou tarde, ou o meu pai tá certo, a minha mãe é cri-cri. Mas por que que eu faço isso? Eu faço isso para justificar de forma lógica e racional aquele conflito, quando eu esqueço o essencial. E qual é o essencial? Eu queria que eles estivessem bem. Uma pessoa num relacionamento de casal, onde ela está discutindo com o marido, né? De repente ela é uma pessoa, vamos pegar algo que é comum. Uma mulher que de repente faz tudo em casa, trabalha, cuida dos filhos, e o homem que só trabalha e não ajuda nada em casa, por exemplo, tá? Claro que isso não é regra, né? Quer dizer, tem as suas exceções, depende da casa, depende da família, mas não é regra em todos os lares, mas em muitos é. Então, quando a gente olha para isso e a mulher fica ali insatisfeita, a mulher fica ali exigindo, brigando, conversando com esse parceiro para ver se ele se manifesta. E aí ela começa a dizer que ele é preguiçoso, que ele não ajuda em nada, culpar a mãe, culpar o pai, culpar. Mas o que que ela queria, na verdade? Ela queria ajuda, ou ela queria ter menos tarefas que ela realizasse sozinha, ou ela queria se sentir menos sobrecarregada. Então, a solução, ela muitas vezes, ela não ocorre porque nós acusamos a situação e, e damos lógica, damos um nome lógico, damos uma percepção lógica, damos uma justificativa racional para aquilo. Então, todas as vezes que a gente está em conflito, o que que vai acontecer muitas vezes? O que que as pessoas vão fazer? Elas vão começar o quê? A pontuar tudo que está errado. Então, como é que algumas pessoas chegam ao divórcio, por exemplo? Elas sentam, faz uma lista de prós e contras. Isso está conectado com o sentimento da pessoa? Não está. Para que que serve uma lista de prós e contras? Para comprar casa, para comprar carro, para fazer conta. Mas prós e contras não serve para você decidir se seu filho vai fazer inglês aquele ano ou não. Por quê? Porque você não está pensando no inglês. Você está pensando no futuro dele. Prós e contras não está ligado ao se seu filho vai para uma festinha onde os adolescentes estão bebendo, se drogando ou não. Porque todos os argumentos lógicos ele vai dizer. Todo mundo vai, o pai de fulano vai, ciclano é evangélico e vai, só eu que não vou. Ou seja, ele criou vários argumentos lógicos. Mas o pai e a mãe sabem que ali não é talvez não seja um bom lugar para ele ir. Então, quando nós temos conflitos, nós vamos buscar argumentos lógicos ao invés de olhar o essencial. Então, quando um pai não quer que o filho vá a uma festa, o que está acontecendo, na verdade? Qual é o essencial? O medo que o filho entre por um caminho doloroso, o medo que o filho sofra, o medo que o filho coloque a própria vida em risco, coloque a própria integridade em risco, a própria saúde em risco. Esse é o medo real. E quando esse medo é comunicado de forma clara por um filho adolescente, olha, nessa festa acontecem esse tipo de coisa, esse tipo de coisa, esse tipo de coisa. Se você começar a beber agora, se você usar drogas, eu tenho medo de que você coloque sua vida em risco. Eu tenho medo de que aconteça alguma coisa. Eu não me sinto segura com você lá. Eu não acho, não sinto segurança. O meu filho, sei lá, de 13, 14, 15 anos, nessa festa. Então, a gente pode criar algumas condições para que você vá, mas essas condições precisam ser acatadas. Ou seja, você cede, ele cede, e aí você cria uma regra. Você vai, se tiver bebida e você beber, você não vai mais.
Eu vou buscar você tal hora, e tal hora você tem que estar lá, senão você não vai mais. Comigo vai ser assim, vai ser dessa forma. E aí eu vou tentar me blindar de todas as situações, mas eu posso ceder, desde que eu converse sobre o que está dentro, o que está implícito, o que não é dito. E esse é o maior problema dos nossos conflitos hoje. Nós pegamos algo lógico, jogamos, racional, e não olhamos o essencial. Então, a situação essencial é identificar qual é o problema, o que está acontecendo, o que está acontecendo, o que está acontecendo ali com seu pai e com a sua mãe naquela briga. Eles estão discutindo. Esquece as razões lógicas pelas quais eles discutem. Tem algo muito mais profundo ali. Quando você está discutindo com seu parceiro ou sua parceira atualmente, esquece as discussões lógicas. Chegou tarde, não me ajuda. O que eu quero de essencial? O que me falta de essencial que eu não estou comunicando? Eu me sinto cansada, eu me sinto sobrecarregada, eu me sinto triste, eu me sinto decepcionada, eu me sinto... Então, isso precisa começar a ser comunicado. Nós não somos ensinados na nossa infância a comunicar aquilo que está dentro da gente. Nós somos ensinados a guardar, a não chorar, a não falar, para não magoar o outro. E aí nós vamos criando conflitos e conflitos internos também. E eles são validados por quem? Pela lógica. Então, identifique sempre o problema em questão. O primeiro passo, identificar o problema em questão. O segundo, vai ter a ver com a nossa aula anterior. Começar a escutar atentamente. Por quê? Porque você precisa ouvir as preocupações do outro, mas principalmente ouvir as suas preocupações. Porque as suas preocupações estão mandando para aquela situação uma série de justificativas lógicas que fazem todo sentido, mas que te afastam da solução. Por quê? Porque quando eu estou ali envolvida, eu não quero entender o outro. E eu não quero o que o outro quer. Eu quero só o que eu quero. Por quê? Porque eu quero uma necessidade interna minha atendida, não porque eu sou egoísta, mas porque eu me sinto de alguma forma insegura, mal, em perigo, se aquilo não acontece. Então, quando eu começo a escutar, nossa, mas o que eu quero aqui, realmente? O que eu quero quando eu olho um pai e uma mãe brigando, realmente? Eu quero que eles fiquem bem. O que eu quero quando eu estou num conflito com o meu parceiro? Eu quero me sentir segura? Eu quero me sentir feliz? Eu quero me sentir confiante? O que eu quero? Então, identificar o problema, escutar atentamente. E aí nós vamos, depois que eu já identifiquei, né, eu identifiquei o meu problema, eu já escutei atentamente, agora eu preciso aprender a comunicar. E o que acontece na hora do conflito? Né? O que acontece? Na hora do conflito, a comunicação é quase uma reação, não é uma comunicação. É um toma lá da cá, é um bate e volta. Então, eu não consigo comunicar claramente. Então, o que eu costumo comunicar? Todas as razões lógicas. Mas e aí eu ainda vou buscando na minha memória todas as vezes em que aquilo se repetiu. Mas em 1990, quando a gente se conheceu, né? Não exagerando, né? Você fez aquilo lá. Mas há 5 anos atrás, naquele dia, com a sua mãe, você não me ajudou. Ele já ajudou todas as outras depois. Então, ao invés de eu comunicar claramente, olha, naquele dia, eu fiquei muito triste. Eu me senti insegura. Eu não comunico a minha vulnerabilidade, né? Eu me senti vulnerável, eu me senti deixada de lado. E eu sei que você não é a pessoa que fez com que eu me sentisse assim. O que aconteceu fez com que eu me sentisse assim. E eu me sinto assim ainda. Mas eu gostaria que você não
fizesse mais isso, ou eu gostaria que você entendesse por que que eu estou tão chateada, por que eu preciso começar a comunicar a minha dor, comunicar claramente. Uma vez que todas as partes envolvidas foram ouvidas, é importante que elas possam comunicar claramente as preocupações, as necessidades, os medos umas das outras. Para quê? Para ajudar que o conflito se agrave, ajudar a evitar que o conflito se agrave, né? Ajudar a criar uma base sólida de comunicação. E as pessoas têm medo de comunicar. Então, vamos pegar um exemplo mais difícil. Então, você tem uma mãe e essa mãe, ela briga com você porque você faz determinada coisa. Ou você briga com ela porque ela faz determinada coisa. Então, você identifica o problema. O que está acontecendo? A minha mãe, ela é muito controladora, ok? E aí ela fala o quê? Ela justifica, quando você vai escutá-la, o que ela faz? Ela tem todas as justificativas. Isso está errado, isso não é certo, a Bíblia não diz isso, isso é imoral, você tem que cuidar da sua mãe, porque eu cuidei de você. Então, ela começa a vir com justificativas lógicas e, às vezes, nem tão lógicas assim. Por quê? Porque ela precisa confirmar aquilo que ela não está escutando dentro dela. E a gente tem que lembrar que se a gente começa a escutar o que tem dentro da gente, não quer dizer que as outras pessoas vão escutar. Então, ao invés da sua mãe dizer assim, eu sinto sua falta, eu me sinto sozinha, eu agora, seus avós faleceram e eu estou vendo que eu estou sozinha no mundo. Então, você é uma pessoa que é minha filha, ou meu filho. Então, de você, eu gostaria que você estivesse mais perto para que eu não me sentisse tão sozinha. Ela nunca vai comunicar isso. A não ser que ela comece a se escutar atentamente. Mas talvez ela comunique isso de outras formas. Então, encontrar soluções criativas faz parte daquilo que é importante para a gente. Então, como é que a gente vai encontrar uma solução criativa para os nossos conflitos? Depois que a gente já identificou o problema, já escutou atentamente, já começou a comunicar a própria vulnerabilidade, a própria dificuldade, a gente começa a buscar soluções e a gente descobre que elas não são unilaterais. As soluções unilaterais permanecem no conflito. Elas são bilaterais. Então, se eu consigo comunicar a minha frustração, as soluções, elas tendem a olhar para ambas as partes. Elas olham para os dois lados, tanto para mim quanto para o outro. Tanto para mim quanto para minha mãe. É claro que nem sempre, em algumas situações de hierarquia, quando a pessoa sai do lugar, a gente vai conseguir ali uma solução que seja tão boa assim. Né? Então, por exemplo, uma mãe que exige que o filho cuide dela como se ela fosse uma criança, mesmo ela sendo capaz, essa mãe, o filho vai precisar dizer a ela, mãe, eu sou só o filho, aqui o filho sou eu. Então, essa solução, ela talvez não seja tão fácil para a mãe a princípio. Uma vez que a mãe entenda o lugar dela, vai se tornando mais fácil. Só que lembra, a mãe não está se comunicando claramente com ela. O seu parceiro, a sua parceira não está se comunicando claramente com os desejos dele. Então, quando a gente entende isso, que se eu ganhar sempre e o outro perder sempre, essa relação, esse conflito, ele não tem sucesso, isso faz com que eu aprenda a amadurecer nas minhas relações. E aí, eu preciso implementar soluções, né? Quais são as soluções? Sempre algo que olha para os dois lados de alguma forma. E muitas vezes, isso eu falo muito dentro da sabedoria sistêmica, dentro da constelação familiar. Implementar uma solução, uma vez que ela foi encontrada, não quer dizer que aquilo está em caráter definitivo, porque nós somos seres humanos. Então, quando a gente vai andando na vida, quando a gente vai seguindo na vida, durante ali o dia a dia, a gente pode precisar ajustar. Então, a gente vai avaliar no dia a dia se esse resultado daquilo que a gente
conversou, daquilo que a gente falou, daquilo que a gente discutiu, daquilo que a minha vulnerabilidade comunicou, se aquilo está sendo atendido. Por quê? Talvez eu consiga um parceiro lá que me ajude bastante. Vamos pegar uma mulher sobrecarregada. E aí o parceiro começa a ajudar muito dentro de casa e ela continua com a sensação de sobrecarga. Então, talvez não esteja mais naquela relação, o conflito dela, mas em uma questão interna que está ligada ao pai e à mãe. E aí está na hora dela olhar novamente para a vulnerabilidade dela e buscar essa ajuda. Então, todo conflito, ele precisa de uma solução e essa solução olha para ambas as partes. Se ela não olhar, vai permanecer o conflito. As partes vão se separar e elas se separam com o quê? Com rancor, com ranço, né? Algumas pessoas falam ranço. Né? Quem já separou e não queria separar de um relacionamento? Dentro tem uma dor. Precisa olhar e precisa separar depois. Então, todas as vezes que eu quiser uma solução para os conflitos, eu preciso ceder. Não a ponto de que o outro não ceda nada, é tanto um quanto o outro, porque isso vai falar o quê? Do dar e tomar. E aí agora, para a gente entender isso de uma forma sistêmica, eu quero que você coloque aí uma pessoa que você discutiu e que você teve um conflito, para a gente avaliar como está o dar e tomar. Eu quero que você coloque ela na sua frente. E eu não sei se você lembra, mas ó, bota o bracinho coladinho aqui, as mãozinhas para frente, tipo um dinossaurozinho assim, ó. uns patinhos. Coloca a mão. Você é o esquerdo. Esse é o meu esquerdo, tá, gente? A mão do coração, para quem tem dúvida. E coloca a pessoa aí na mão direita. E espera, e vê qual mão pesa. Isso. Olha para a pessoa. Isso. Qual mão pesou? Se a sua mão, a mão que está você, pesou, então a outra pessoa fez ou deu mais, seja bom ou ruim. Ela pode ter feito mais por você, ou ela pode ter agredido você mais dentro do conflito, te machucado mais, te ferido mais, te roubado mais. Se a mão foi o oposto, a pessoa, né, que você gerou o conflito, ela está abaixo. Quem foi aí que a mão ficou abaixo da pessoa? Então, você fez mais, você deu mais, você talvez tenha causado mais problemas também, tá? Inclui problemas, porque quem dá mais também dá mais coisas ruins. Então, agora eu quero que você coloque aí na ordem. Olha, o meu ficou um pouquinho abaixo aqui, eu fiquei abaixo, a pessoa fez demais, né? Tanto ruim quanto bom. Então, agora eu quero que você coloque a pessoa na sua frente. E aí, se você estiver acima, né, em cima, eu quero que você diga, que você olhe para ela e diga internamente, eu cedo um pouco mais, tá? Então, quem ficou em cima primeiro, diz aí, eu cedo um pouco mais. E agora quem está abaixo? E observa a sua mão, tá? Quem está abaixo, eu faço um pouco mais. Quem estava embaixo sentiu crescer?
eu faço um pouco mais. Olha para a pessoa. E quem estava em cima? Sentiu diminuir de tamanho? Um pouquinho, baixar um pouquinho? Então, nos conflitos, os conflitos eles estão basicamente determinados pelo dar e tomar. E a gente pode sempre fazer isso. A gente pode perguntar, pode fazer inclusive com o filho. Filho, se você está abaixo, você pode subir nas tamancas. Né? Quem é mamãe aqui tem filho adolescente? Coloca seu filho, mamãe. Você é o esquerdo, o filho. O filho tem que estar sempre abaixo. Se ele ficou igual ou acima, você está saindo do lugar. Precisa, não, meu filho, isso eu faço. Não, isso é para mim. Parceiros vão ficar sempre aqui. Não, não é bom ficar estagnado, porque se não tem troca, não tem relação. A relação é hora um, hora outro, ali na troca. Hora eu faço, você faz, eu faço, você faz, eu faço, você faz. É assim. Se ficar parado, eu vou arrumar alguém com quem que eu vou trocar. Porque a gente gosta da troca. Sua mãe, se você ficou acima, pode voltar para o seu lugar de filho. Você está fora do seu lugar. Então, esses conflitos, se eles são com... Lembra que eu falei que o dar e tomar são entre relações, mas o pai e a mãe é sempre um caso à parte? Então, a mãe ela tem que ficar sempre acima. Sempre. Os filhos sempre abaixo. E aí vai variar. Se você tem um conflito com a sua mãe e você estava acima, precisa descer. Se você tem um conflito com a sua mãe e estava muito abaixo, você ficar aqui não tem problema, mas se você começar a ficar muito perto, você está fora do seu lugar. E isso não é saudável. Então, recapitulando aqui nosso encontro de hoje, nós entendemos hoje que o conflito ele busca uma solução, e essa solução ela é para ambos, não só para um. O problema é que muitas pessoas querem que seja para ambos. Nós precisamos entender que o conflito, né, ele é definido como um choque de interesses, necessidades, desejos, valores entre duas ou mais pessoas, que ele pode ter uma influência, né, de uma disputa entre pessoas, entre relacionamentos, entre política, entre territórios. A gente também viu que ele pode estar aberto, declarado, ou ele pode estar oculto, que ele pode ser implícito ou explícito, interno ou externo. Eu posso estar em conflito internamente e isso reverberar na minha vida. A gente aprendeu também que o caminho da solução de conflitos é identificar o problema, né? É o primeiro passo, escutar atentamente a si mesmo e ao outro, comunicar claramente aquilo que está acontecendo comigo, mostrar a minha vulnerabilidade. E eu preciso encontrar soluções criativas para ambos. Nem sempre pode ser uma solução hora para um, hora para outro. Muitos casais fazem isso. Olha, uma hora a gente visita um domingo, uma Páscoa com a sua mãe, outra Páscoa com a minha, tá? Então, implementar essas soluções leva tempo. Algumas pessoas vão ali, quando avaliarem a implementação dessa solução, vão mudar. Então, por exemplo, numa família onde passa a Páscoa com a mãe, ora com a mãe de um, ora com a mãe de outro. Pode ter um ano, por exemplo, em que tenha um falecimento, algo grave, alguém doente, e aí isso precisa ser mudado, precisa ser ajustado. E lembra? A gente só vai poder avaliar o resultado depois que a solução foi implementada. Então, dito isso, eu vou abrir aqui para perguntas. Quem tiver um conflito aí específico, tem alguém aí, gente, que está passando por uma situação de conflito em casa, conflito com o filho, com o marido? Olá, Cibele. Oi, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo jóia. Boa noite a todos. Boa noite. Então, o meu não é até uma situação minha de conflitos, é mais uma situação que queria esclarecer que foi durante o exercício.
Uhum, Durante o exercício, eu remeti a uma briga entre o meu pai e minha madrasta. uhum. E a sensação que eu tive foi um frio na barriga e sabe, um desconforto intestinal, mas muito mais do frio na barriga. E quando isso passou, me veio como se fosse uma facada nas costas do lado direito. Sensacional. Eu senti nitidamente, assim, como se fosse na altura do pulmão. E eu falei, nossa senhora, eu falei, Jesus. Exatamente. Lembra que eu falei que o conflito pode ser interno entre duas pessoas do sistema familiar que nem está mais ali? Isso que você experienciou foi uma experiência do campo morfogenético do seu sistema familiar. A gente que vem trabalhando, que vem acessando, que vem semanalmente dentro da comunidade Constela Amor, a gente consegue observar isso. Por que que você lá na infância sentiu tanto medo? Porque as brigas estão associadas a golpes de faca em algum lugar dentro da esfera do seu sistema. Todas as brigas geram isso? Não, mas teve alguma que gerou. Tá? Hum. Inclusive, eu já atendi uma família que as crianças, a mãe veio trazer porque as crianças começaram a pegar faca para se matar. E essa sensação do frio no estômago, eu tenho prestado atenção no externo, né? Que a Uhum. gente ficou com a aula passada. E como eu tenho aquela situação para resolver com meu pai, eu tenho pensado muito nisso, sabe, amadurecido qual vai ser a forma de entrar no assunto, me cercado de lógica, de situações para fazer a abordagem mais correta. Comunicar a sua vulnerabilidade. Lembra? E aí tá puxando muito esse frio na barriga. O O frio, assim, aquele. frio, esse frio na barriga, isso que a gente, esses movimentos internos são dores emocionais, a gente precisa aprender a suportar e lidar com eles, porque eles já fazem parte de nós. Então, Sibeli, precisa treinar mesmo. Tem uma Uhum, hora que a dor emocional ela está presente na nossa vida, dentro do nosso corpo. E vamos voltar lá. Você viu essa briga com a sua madrasta, um homem e uma mulher, seu pai e a sua madrasta. E o que você falou? Você falou que sentiu nitidamente uma facada, que tem algo com o seu sistema familiar. Esse medo, né? O Bert Hellinger ele diz uma coisa muito, muito especial sobre os grandes medos, né? Que no final o maior medo que nós temos é o medo de morrer. Então, esse seu frio na barriga, de acordo com o que a gente vai estudar sobre a sabedoria sistêmica, pode estar ligado ao medo inconsciente de ser atacada. uhum, Então, entendi. claro que se isso persistir, você precisa ir num atendimento em constelação familiar, olhar exatamente para entender como que isso foi construído lá na sua família e deixar com eles se você não conseguir. Dentro da formação, tá? No caso, eu vou falar para você porque você está na formação. Você vai aprender como você vai organizar isso dentro de você para ir liberando isso sem precisar, toda vez que tem um problema desse nível, buscar uma constelação familiar. Mas, ó, lembra, entender o problema, entender o seu pai, né? Acho que você já fez isso bastante, escutar atentamente, escutar você atentamente, comunicar ali com vulnerabilidade e encontrar solução para ambos. Tá. Porque hoje você já tem uma solução para ambos que ele determinou. Isso. Eu tenho uma solução, mas essa solução talvez não seja boa para você. Você não considera ela justa, correto? Uhum, E aí vocês isso. precisam chegar a uma solução boa para ambos. Comunicar a ele, essa solução que você apresentou para mim não é justa e correta. Eu quero uma reparação. E ele pode não querer dar. Pai, eu quero uma reparação disso. E isso não tem a ver com você, isso tem a ver comigo e com o que a minha mãe deixou para mim. Certo. Então, eu quero. E ele pode dizer, não vou dar. E aí, vocês vão ter que decidir como é que isso vai. Lembra no tempo? Sim. Eu fico muito. Você pode comunicar a sua vulnerabilidade novamente.
Isso me deixa muito triste, isso me deixa muito chateado, isso me deixa muito frustrada, decepcionada, porque eu fui prejudicada, continuo sendo prejudicada e eu não vejo nenhuma tentativa sua em reparar isso. Ah, E pode ser que ele morra sem querer reparar isso, tá? tá. Sim. E é isso, essa é uma dúvida que eu tenho. Quando você faz esse movimento, por exemplo, de não ser casal, de eu, como filha, estar fazendo esse movimento com o pai, eu não saio do meu lugar? Mas no seu lugar específico, Sibeli, você comunicar a sua frustração para os seus pais não Não, é eu não vou comunicar a exigência, não é querer que ele faça do meu jeito. não, aí você falou a palavra certa para sair do lugar. Não é exigência. No momento nenhum. A exigência, ela olha só para um lado. Então, na É verdade, comunicar a entendi. vulnerabilidade. Tá, entendi. Eu comunico o que eu quero, mas O que você não quer. posso exigir isso. Comunico e se ele quiser dar, ele vai dar, e se não quiser, aí é com E aí ele. você pode comunicar novamente a sua frustração por ele não Entendo. querer fazer, Entendi a diferença. tá? A Tá, exigência, ela não soluciona conflitos. Ela uhum, é sim para mim, não para você. entendi. Sim para mim, sim para você, Certinho, obrigada. tá? Tá, Como não exigir, mas eu vou comunicar, olha, isso me deixa muito frustrada. Isso me deixa porque eu, dentro da minha visão, acho que eu mereço. Eu tenho direito a isso. Agora, se você vê de outra forma, não me resta outra coisa senão ter que lidar com isso, mas com uma frustração que eu vou carregar pro resto da vida em relação a essa situação. E eu tenho que lidar com a minha frustração. E os nossos pais, as pessoas, todas as pessoas precisam lidar com as próprias frustrações. Como elas não querem, elas reagem. Por isso o conflito. entendi. Ok? Certo, Pergunta. obrigada. Quem mais aí quer comentar sobre o exercício que viu ali a mamãe, o papai? Ninguém? Tá tudo bem? Então vamos sorrir aqui que eu vou filmar vocês, ó. Sorrir. Hoje ninguém tá chorando. Então, sorrir. A gente aqui na Academia Constela Amor. Pessoal, na segunda. Lindeza. Deixa eu salvar aqui para mandar para vocês. Quando a gente entende... Opa, tem mais uma pergunta aqui. Faz o sorriso aí de novo, que agora eu vou dar print para botar logo no grupo de vocês. 1, 2, 3 e mostra os dentes. Ai, que fofas, vocês são muito maravilhosos. O que isso vai ajudar a gente? Eu vi aqui tem mais uma mãozinha levantada. Então, o que a gente precisa pensar? Pensar aqui. Como é que eu ajo no dia a dia? Gente, precisa entrar em contato com a própria vulnerabilidade. A gente precisa disso. Precisa, porque se a gente não conseguir colocar, entrar em contato, a gente não vai se conhecer. E a gente tem medo. Eu vou falar uma coisa aqui que eu sempre falei, e as pessoas não entendem. Nós somos indicados, orientados a fingir soberba, orgulho. Então, quando você é pequena ali, novinha, adolescente, você olha e você tem o seu primeiro namorzinho, nem namorado, você se apaixona e você vê ele com outra. E aí você comenta e alguém fala assim, olha, você tem que ser superior, você não pode mostrar que ele está sofrendo por você, que você está sofrendo por ele. E aí o rapaz, ele não pode mostrar que está sofrendo por você, isso não pode, é feio, porque isso mostra fraqueza. Isso é uma das maiores mentiras que contaram. Por quê? Se eu excluo a minha dor, ela permanece lá. Se eu mostro a minha dor, ela é curada em 2 tempos. Por isso que muitas pessoas que tinham um ex ou uma ex que ficou ali, que chorou,
que encontrou, ficar, por favor, eu sinto sua falta, eu quero ficar com você. 3, 4 meses depois, a pessoa conheceu outra e ficou super feliz. E aí, quando olhou para você, ela disse, passou. E aí algumas pessoas dizem assim, nossa, mas você me amava tanto que esqueceu em 3, 4 meses? A dor dela foi vista. Aí a dor pode se curar. Aquele que nega a própria dor não a cura, esconde. Então ela fica guardada. Então é importante para vocês que comuniquem as vulnerabilidades de vocês. As mães que têm filhos e filhas, permitir que eles sofram pelos relacionamentos deles. Que eles mostrem a tristeza. Ah, o homem não chora. Meu filho, o que você está sentindo? Uma dor. As crianças, elas são ótimas. Elas fazem uma dor aqui, mamãe, eu não sei o que é. Eu não sei o que é, mamãe, está doendo. Eles não têm inteligência emocional. Eles não conhecem as emoções. E aí, pasmem, né? Porque a maioria dos pais também não. Porque foram educados a não mostrarem. Então, chora mesmo. Revela mesmo. Terminou, quer voltar, vai lá. Fala com a pessoa. Eu vou me humilhar. Se humilha uma vez, duas. Depois, você vai falar para si mesmo, já viu a minha dor, ele já sabe o que está acontecendo comigo, agora eu não tenho mais nada que eu possa fazer. E aí você começa a ficar livre. Então, entenda um pouco sobre isso. Comunicar a própria frustração, comunicar, né, essa frustração para o marido, para a filha, para as pessoas, faz com que você se conheça mais, com que as pessoas se sensibilizem, não só para a sua dor emocional, não para fazer o que você quer, mas que elas vejam que tem uma pessoa aí que sente, né? Que não está perdida aí, que não está oca. E as pessoas carecem muito disso. Vou abrir aqui mais. Raíssa! Espera aí. Boa noite. Boa noite, Raíssa. Então, assim, não é uma pergunta, eu só quero comunicar o que aconteceu durante o exercício. Eu não fui criada com os meus pais, então eu não coloquei os meus pais, eu coloquei os meus tios que me criaram e tinha muito conflito na nossa casa. E foi muito interessante porque quando eu coloquei eles ali e me coloquei ali junto, automaticamente eu saí dali. Tipo, eu me vi criança saindo dali e dizendo isso aí é de vocês e eu não quero me meter na confusão de vocês. E saí e comecei a sorrir para eles e eles ficaram lá e depois se abraçaram. Você já está fazendo esse trabalho há bastante tempo, né? Você está aqui desde o início. E isso faz com que a gente desenvolva isso inconscientemente. Então, quando a gente colocou o exercício, você já fez o movimento que é o melhor para você, que é sair do conflito de outras pessoas, que você está, né, abaixo, né, porque são seus cuidavam de você, eles criaram você, são os tios, eles são hierarquicamente, não é igual pai e mãe, mas vieram antes. Vieram Sim. antes na família, não fora da família, que é bem diferente, muda bastante. Então, parabéns, quer dizer que já está fazendo efeito. Isso é ótimo, porque deve estar fazendo efeito em várias situações que você nem percebe. Desenvolver sabedoria sistêmica faz com que a gente não entre em tantos emaranhados. A gente com certeza vai ter uma vida muito mais leve daqui para frente, porque inconscientemente a gente não vai entrar tão bem. A gente costuma entrar inconscientemente. Agora a gente vai começar inconscientemente a já resolver esse tipo de situação. Então, parabéns aí, Raíssa. Sinal que está funcionando, Gratidão. está mudando aí. Muito bom. Mariana! Eu tenho uma dúvida seguinte, eu tenho uma filha de 12 anos e ela não tem conflito nunca com ela. Isso sempre me deixa num conflito interno. Porque desde pequenininha,
ela, ela não questiona nada de ninguém. E, e isso me deixa angustiada por dentro. Então, é, é tudo bem se a pessoa não tem essa reação de conflito? Olha, depende, Mariana. Depende. Ela pode ser uma pessoa, né? Ela pode ser uma pessoa altamente introvertida. Ela pode ser uma pessoa extremamente visual. E eu vou te fazer uma pergunta. Quando ela era criança, se você ligasse a TV, ela ia para outro mundo, ficava sentadinha? Ela sempre brincou muito, 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 muito. Ela Sempre era muito andou, ativa, sempre muito, tinha que andar. sempre. Tá, Ela era muito, muito ativa. ótimo. Então ela é sinestésica. O que que é isso? Uma criança sinestésica, então ela não fica parada vendo TV. A criança que é auditiva, ela quer conversar, ela quer falar. A criança que é sinestésica, predominantemente, ela vai andar. A gente fala muito disso na formação, eu não vou dar uma aula sobre isso aqui. Mas a sua filha, ela não precisa. Por quê? Porque ela tem descarga energética no Uhum. movimento. Tem, é isso, ela tem. Ah, Então, porque eu sempre achei que o conflito tinha que. Entendi. o seu, talvez, você é uma pessoa de falar mais, escutar mais Eu música. sou. Aham. Então, para você é excelente. Debate é excelente. É, Discutir. E sim, aí é para mim é. para ela, porque para ela não entende isso. E é muito ruim para você, porque a sua descarga ela é auditiva e verbal. Uhum. A descarga dela é movimento. É movimento. Sempre foi. E tem outras pessoas que vão ter outros tipos de descargas energéticas. Porque se a gente tem uma Muito interessante. se a gente tem uma atenção e essa atenção ela não é descarregada, ou seja, a gente não comunica a nossa vulnerabilidade, a gente não aprende a chorar, a gente não aprende a mostrar isso, isso vai ter descarga em outro lugar, vai sair por outro lugar. Quantas vezes você brigou no trabalho e chegou e descarregou em casa? Então precisa ter uma descarga. Então algumas pessoas é verbal, vai ser de forma verbal, as outras pessoas vão ser de forma física. No caso da sua filha, se ela faz bastante exercício físico, se ela é bastante ativa, ela está tendo descarga. Basta ela sair andando pelo mundo, que ela, né? É isso Pode mesmo. falar, Obrigada. ok? Então, pode ser apenas uma forma dela estar no mundo, ok? Obrigada. Então, aqueles que vieram para a nossa aula de hoje, essa aula é fundamental para que a gente entenda as nossas relações. Muitas vezes a gente quer ser reativo, a gente quer estar certo. E algumas pessoas dizem o quê? Que é melhor ser feliz do que estar certo. Você pode ser feliz e estar um pouquinho certo, talvez não 100% certo, e a outra pessoa também não 100% certo, mas juntos vocês buscarem uma solução. Então, fechem seus olhos agora, e aí coloquem na frente de vocês os pais de vocês. E não importa o que aconteceu, agora eles se abraçam, se olham nos olhos e dizem em relação a você um para o outro: obrigado. O pai agradece por você para a mamãe e a mamãe agradece ao papai por você. Obrigada. E deixa fazer efeito em você. O pai olha para a mamãe e ele está falando em relação a você. Obrigada. Obrigado. E a mamãe olha para o papai e diz em relação a você: obrigado. E fiquem com isso essa semana. Tá bom? Gostaram desse?